Eu não acredito que você achava que a gente ia fazer o Brasil virar um país organizado e acabar com toda essa bagunça que é a nossa política nacional, elegendo somente um homem, né, para a presidência. Eu não acho que você achou que a gente ia acabar com 30 anos de hegemonia esquerdista, controle total, um esquema de petroladrões que ocupa todo o nosso executivo, legislativo e judiciário nacional. A gente ia acabar tudo isso somente elegendo o único cara para fazer o serviço por nós e fazendo o meme direto do nosso sofá de casa. É isso mesmo. O próprio Bolsonaro sabia o risco que ele estava correndo ao se contrapor a todo esse esquema, a se contrapor a essa máquina de moer gente que é a nossa política nacional. Eu tô botando o meu na reta por vocês, porra! Não quer alguém diferente? Vote no outro, não tem problema nenhum! E, infelizmente, ao fazer isso, ele pagou com o risco da própria vida. Mas, graças a Deus, risco de saúde o homem não corre mais. O risco de vida nunca acaba, né? Inclusive pra gente aqui que tá na internet falando sobre esse tipo de coisa. Mas o risco de saúde, pelo menos o homem tá fora. E o problema é que o sistema também continua brigando contra ele, né? E brigar contra ele é brigar contra os nossos interesses. Nós somos 55% do eleitorado nacional ou mais, na verdade bem mais do que isso, certamente, que defendeu cada uma daquelas pautas que foram pautas de campanha do Bolsonaro. O homem se elegeu com 57.597.847 votos. E tudo isso sem dinheiro, sem tempo de TV, sem conchavo e numa cama de hospital, cara. Foi a campanha mais barata que a gente já teve aqui no Brasil. E ainda assim, a gente conseguiu eleger esse homem apenas por defender os nossos valores. E o que é que o nosso Congresso Nacional tem feito dia e noite? Lutado contra cada uma dessas pautas. Você pode prestar atenção, a gente tem pouco mais de 6 meses, quase 7 meses de governo Bolsonaro, e o que antes era proposta de campanha, que foi a força motriz que fez a gente eleger esse cara, se tornou radicalismos, extremismos de minorias. Veja bem, 55% do eleitorado nacional, dos votos válidos, se tornou, a demanda desse pessoal se tornou um extremismo de minoria, sabe? Porque nós brasileiros fomos contra o Estatuto de Desarmamento desde o seu início. Nós nunca votamos a favor disso. Isso nunca foi aprovado. Foi uma canetada que o governo Lula deu e desarmou a população inteira. Pelo menos a população de bem, né? Porque os bandidos continuam com arma do mesmo jeito. Desarmou toda a população que quer se defender, que é a legítima defesa do cidadão, o direito de se defender. Desarmou essa população. Uma proposta de campanha do Bolsonaro vai fazer o seguinte: o Lula não deu uma canetada, eu vou dar uma canetada também e vou acabar com isso. Aí vem o nosso Congresso, o nosso Senado e faz: não, vocês vão ficar desarmados. Só quem pode se defender é vagabundo. Vagabundo pode brigar com a polícia. Agora, o cidadão quiser se defender do vagabundo, aí não, aí tem que se lascar. Porque, porra, ninguém. A lógica desses caras é o seguinte: quem compra uma arma, compra pra matar. Filho, ninguém acha estranho você ter um plano de saúde sem ter perspectiva de usá-lo. A gente paga um plano de saúde pensando assim, pô, eu preferiria não usar, mas o plano de saúde está lá pago, porque caso eu venha a precisar, eu uso. Ninguém se preocupa com o fato de você ter um extintor, por exemplo, ninguém estranha você ter um extintor em casa e pensar assim, não, eu espero que eu nunca venha usar. Quando você paga um seguro de saúde é justamente para isso, pô. Um seguro de vida não é porque você está querendo se matar, é porque você pensa na hipótese de vir a precisar disso e se vier, tá lá guardadinho, é uma questão de segurança, é legítima defesa no caso da arma, né? A arma é exatamente isso, é só uma questão de segurança. Só que eles não querem a gente desarmado. E promover. Ao mesmo tempo, veja bem, ao mesmo tempo que garantem aos bandidos a bolsa preso, né? Que o cara vai preso e recebe um dinheirinho por estar preso. Quer dizer, ele não recebe a família, mas em todo caso, alguém recebe um auxílio porque outro alguém foi preso. Veja que coisa maravilhosa. Enquanto você, que é cidadão trabalhador, não pode sequer se defender do vagabundo, mas o preso, ele recebe, a família do preso recebe o auxílio pelo fato de ele ter matado uma pessoa, por ele ter estuprado alguém, por ele ter feito sei lá o que com alguém, né? Isso é a estrutura do nosso país. Esse tipo de coisa acontece porque os nossos representantes não nos representam. Só para você ter uma ideia, o que foi que aconteceu nos últimos 30 dias, mais de 30 dias, né? No último mês. Nós estamos hoje no dia 27. No último dia 26, a gente foi para as ruas com propostas bem claras e bem óbvias, totalmente democráticas. Só o MBL achou ruim a gente ter ido para a rua sem eles permitirem, né? E as propostas eram a MP 870 ser aprovada, que graças a Deus foi aprovada, que era um crédito extra para poder conseguir pagar algumas coisas do governo, né? A gente pediu a CPI da Lava Toga, porque ninguém mais aguenta a porcaria do STF legislando e criando crime por analogia, que é um absurdo isso. A gente pediu também o pacote anticrimes do Sérgio Moro. Veja bem. Porque o nosso Senado já está aprovando um pacote aí de 10 medidas contra a corrupção, que é uma anomalia bizarra, alterada por seu Renan Calheiros,
que visa criar a seguinte situação. Presta atenção, não tô brincando não, cara. Ele fez o seguinte, ele botou lá uma medida que o Ministério Público e os juízes que estiverem cuidando do processo de prisão daquela autoridade, né? No caso de um deputado, um senador, autoridade com foro privilegiado, né? Ministro de Estado, enfim. Eles não podem se pronunciar publicamente, apenas dentro dos autos do processo. E que isso implica? Alguém pode perguntar, pô, o que tem a ver? Porque um advogado, que é um particular, um advogado de defesa é um particular, ele pode se manifestar publicamente tranquilamente. Só que julgamento que sobe, julgamento de autoridade que vai para o STF, julgamento que tem de gente que tem foro privilegiado, né? Ministro de Estado, deputado, senador, esses julgamentos, eles são influenciados pela opinião popular. Eles são julgamentos políticos, sim, sabe? Não tem como evitar esse tipo de coisa. Ele tem um efeito de relações públicas. Quando você proíbe juízes e o Ministério Público, que no caso seria os advogados de acusação, né? Que iriam acusar a autoridade. Quando eles só podem se manifestar através dos autos, significa que só quem pode se manifestar publicamente são as autoridades que estão em xeque naquele caso. Ou seja, os réus, os deputados, ministros e senadores. Ou seja, todo o processo que vem para fora, ele só, publicamente, pela mídia, abertamente, em declarações públicas, só vai ter defesa dele por todo lugar. E as autoridades que estiverem processando estão com o rabo na reta, porque se você estiver processando um político, você, membro do Ministério Público, seja o que for, procurador, promotor, promotor. Se você estiver fazendo isso, você vai estar sob um linchamento lá fora. Vai estar todo mundo xingando você de autoritário, seja lá o que for, porque como é que pode você processar uma coisa tão santa como o Renan Calheiros, um cara que não faz nada, pode ver todas as notícias que a gente recebe aí sobre o Renan Calheiros, que é um cara maravilhoso, enquanto você aí fica... Aí o máximo que você vai poder dizer é o seguinte, olha, eu tô explicando esse caso, mas tá lá nos autos do processo. Quem é que lê auto de processo? Puta que pariu. Aí é esse tipo de coisa que a nossa CCJ do Senado aprovou. Essas medidas contra a corrupção que eles aprovaram, que é a lei de abuso de autoridade. E como se não bastasse, eles recentemente fizeram um interrogatório do juiz, do ministro, no caso, do ministro Sérgio Moro. Tava lá depois que teve aquele vazamento, aquele drogado amante de nazista, o Glenn Greenwald. Ele fez uma operação criminosa, aquele vazamento lá que ele mostrou, que sequer tem como saber se é vazamento, porque ele não provou nada, ele simplesmente disse para as pessoas, olha gente, eu encontrei umas conversas do Sérgio Moro com o Deltan Dallagnol. Sim, o que é que tem na conversa? Tinha dizendo eles dois, o Deltan Dallagnol pedindo pro Sérgio Moro avaliar umas coisas que ele apresentou lá, e o Sérgio Moro disse que ia avaliar depois, que não ia dar tempo de avaliar naquele dia. Puta que eu pariu, porra. É esse o tipo de coisa, é com esse tipo de prova que essa gente joga. E eles colocam isso pra gente, pra ser apresentado na imprensa, botam em xeque a autoridade da época do juiz Sérgio Moro, e agora vem o STF doidinho, mas doidinho, querendo anular o processo do Lula e soltar o maior preso, o maior bandido, ladrão da história do Brasil. Se não do mundo, né? Se tratando de roubo político, de dinheiro público, o Lula é o maior ladrão do mundo. Ou seja, a gente não tem só essas 5 estrelinhas do Penta aqui, não. A gente tem uma estrela de maior ladrão do mundo, a estrela do PT. E o STF tá doidinho pra soltar esse cara. E como eu tava dizendo, os nossos congressistas réus e investigados da Lava Jato estavam interrogando o ministro Sérgio Moro. O cara é um dos cabeças da Operação Lava Jato, que devolveu bilhões aos cofres públicos, bilhões sendo trilhões. Enfim, devolveu bastante dinheiro aos cofres públicos. Esses caras estavam interrogando o ministro Sérgio Moro. Veja bem, um certo bosta estava interrogando o ministro Sérgio Moro. É posto mijando em cachorro nesse país, pô. E se você acha que isso não é motivo suficiente para você ir pra rua agora e fazer os seus pedidos e demandar e pressionar esses deputados, bicho, eu não sei mais o que é, cara. Não sei mais. Se você não sair de casa para fazer alguma coisa, vai ficar de graça. Se saindo. A gente, na última manifestação do dia 26 de maio, a gente foi para as ruas pedindo, como eu disse, né, a CPI da Lava Toga, MP 870, reforma, pacote anticrime e a reforma da Previdência do Paulo Guedes. E o que é que o nosso Congresso está fazendo? Está criando uma reforma nova, está desidratando ela. E para quê? Para poder proteger direitos dos trabalhadores, não sei o quê. Conversa mole, para evitar uma reeleição do Bolsonaro. E quem admitiu isso foi seu Paulinho da Força. Ele mesmo disse que o motivo que, se essa reforma da Previdência passasse, ia economizar tanto dinheiro que a reeleição do Bolsonaro ia ser garantida já, ou seja, ia ser tão bom pro país que as pessoas não tinham como considerar a hipótese de eleger outro cara. Aí tu quer dizer pra mim que isso é preocupação pro país? É preocupação pro país? E tu estás aí pensando, ah não, eu não vou dia 30 pra rua porque aí é demais, a gente já foi muitas vezes. Bicho, faz isso, e a gente perde o Brasil para esses vagabundos, esses deputados que a gente tem. Ou você pressiona, ou você vai pra rua, ou você arruma um jeito de deixar claro para esses caras que se eles não obedecerem à nossa vontade, eles vão sair do carguinho deles. Se você não fizer isso,
Amanhã eles vão fazer tudo o contrário do que você está querendo, tá bom? Inclusive os nossos aliados, inclusive gente que a gente elegeu considerando a hipótese de defender os nossos valores, como o seu Alexandre Frota, como o seu Luiz Miranda, como tantos outros deputados lá que não me vem na cabeça agora, porque eu já tô ficando irritado dessa porcaria. É isso. Eu espero que vocês entendam a importância de ir no dia 30. É todo mundo, camisa do Brasil, todo mundo, no meu estado aqui, todo mundo à beira-mar de Boa Viagem, de frente à padaria Boa Viagem. Vai começar lá, 2 horas da tarde, no domingo. Eu quero ver todo mundo lá, mostrando seu cartaz, manifestando sua vontade, para que cada um dos deputados saiba, coloque a bundinha na parede, porque se você não fizer isso, você vai se foder. Me perdoe o palavrão aí, mas é porque é necessário. É isso aí. Forte abraço para todo mundo e até a próxima.